TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Hoje nós temos um resumo das principais notícias da semana. Lembrando que você pode participar dos nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para esses canais que aparecem aí embaixo da sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail e tem também nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 21 de março. Brasil entra em alerta máximo por aumento de casos de sarampo nas Américas. Você vai ver também que Estado prorroga prazo para que empresas afetadas por tragédia em Petrópolis paguem empréstimos à AG Rio. E loja no centro de Petrópolis é alvo de furto e tem a vitrine quebrada. E mais, as comemorações pelos 183 anos do aniversário de Petrópolis. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente começa vendo que é destaque no nosso jornal impresso, Correio Petropolitano, edição do fim de semana. E é para lá que a gente vai para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá. Outlet Jeans da PPO mobiliza Petrópolis. Evento destina parte dos lucros à manutenção da casa de apoio. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem que você encontra os nossos jornais nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Então a solidariedade volta a movimentar Petrópolis com mais uma edição do já consolidado Outlet Jeans Beneficente, promovido em parceria com a PPO. Ao longo dos anos, o evento se tornou uma das ações de captação de recursos da instituição que mantém a casa de apoio destinada a pacientes em tratamento contra o câncer e acompanhamento. A nova edição será realizada nos dias 24 e 25 de março, terça e quinta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, na sede da PPO, que fica ali na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro da cidade. O público vai contar com cerca de 1.500 peças novas, entre modelos femininos e masculinos, com numeração até o 56, reunindo aí marcas de alta qualidade e descontos que podem chegar a 70%. Entre os destaques estão diversas calças da Zump, além de outras grifes reconhecidas no mercado. Ainda na nossa página 22, ali nas Petropolitanas, vereador propõe veto a atletas trans em competições femininas e a propositura é do vereador Otávio Sampaio. Vamos agora para a página 23, ver o que é destaque por lá? Nova CPI da Águas do Imperador relata problemas com tubulações. Concessionária destaca que a estrutura foi implantada conforme as licenças ambientais. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, está investigando a atuação da concessionária Águas do Imperador em Petrópolis e realizou, na última quarta-feira e também na última sexta-feira, na Câmara Municipal, novas oitivas com moradores e tudo mais. Você acompanha essa reportagem completa indo às bancas aqui na nossa região, como eu falei, apenas R$2. Vamos para a nossa página 24, ver o que é destaque por lá, porque agora a gente fala de Nova Friburgo. Nova Friburgo anuncia recursos para a cultura. Pois é, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Cultura, anunciou o lançamento da plataforma digital Conecta Cultura e a abertura do edital de Oficineiros 2026. A gestão municipal vai investir R$500 mil em recursos próprios para levar formação artística de graça e a diversos territórios da cidade.
Na nossa página 25, Nova Friburgo implanta diretrizes de enfrentamento ao feminicídio, muito importante. Entre janeiro e março foram contabilizadas 119 violações contra as mulheres só lá na cidade de Nova Friburgo, e a gente tem aqui uma reportagem bem completa sobre esse assunto. Mas a gente também tem nesse primeiro bloco uma reportagem para você, porque o governo do estado do Rio prorrogou mais uma vez o prazo para que empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis realizem o pagamento de empréstimos feitos junto à Agência de Fomentos do Estado do Rio de Janeiro, a AGRIO. O anúncio foi feito na última semana pelo governador Cláudio Castro, ao lado do secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. Vamos conferir essa reportagem agora. O Reconstruir Petrópolis, programa que gerou esses empréstimos, concedeu na época valores entre 50 e 500 mil reais às empresas da cidade, com parcelamento sem juros com até 60 meses para pagar, totalizando mais de 207 milhões de reais investidos para alavancar a retomada da economia petropolitana após a tragédia. A gente sabe que muita gente que passou por aquela tragédia, que passou por aquela dificuldade, ainda não conseguiu até hoje se recuperar completamente. Muitas vezes a gente fala somente da tragédia, mas a gente esquece que toda hora, infelizmente, Petrópolis ainda passa pelos problemas que causam as chuvas. Com a situação em mente, em 2023, o secretário Bernardo Rossi propôs a ampliação do prazo de pagamento da AGRIO, medida que foi aprovada pelo governo do estado. Essa ampliação foi renovada 2 vezes, em 2024 e 2025. E agora, em 2026, o governador confirmou que uma nova ampliação está sendo realizada a pedido do secretário. Ele disse que chegou a ele o pedido dos empresários de Petrópolis que nós pudéssemos prorrogar por mais um ano o não pagamento do empréstimo feito pela AGRIO. Eu consultei a Procuradoria e isso é completamente possível. Esse adiamento funciona indiretamente como um auxílio financeiro às empresas, visando dar fôlego à recuperação econômica do município e a preservar aproximadamente 15 mil postos de trabalho. Para que essa recuperação econômica possa fazer e as pessoas tenham condições de pagar essa dívida com a AGRIO, com certeza vai ser extremamente importante para quem gera riqueza, quem gera emprego e quem gera cidadania na cidade de Petrópolis. Mais essa vitória, mais essa conquista para quem gera emprego e, em especial, também para manter e cuidar dos empregos da nossa cidade. Vale destacar que essa medida beneficia padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de vestuário, concessionárias, autopeças, óticas, empresas de produtos hospitalares, confecções, metalurgias, cervejarias, indústrias têxteis, escritórios de contabilidade e pousadas, ou seja, empresas de diversos segmentos que juntas empregam milhares de petropolitanos. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que campanha Não Fique Calado alerta para o aumento das agressões contra mulheres em dias de partidas de futebol masculino. Essas e outras notícias já no próximo bloco. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No
ilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E olha só, gente, o Brasil entrou em alerta máximo por causa do aumento dos casos de sarampo nas Américas. A preocupação é evitar que os surtos registrados em outros países cheguem ao território nacional. Nos 2 primeiros meses de 2026, o continente americano já registrou 7.145 casos de sarampo, quase metade de todos os casos confirmados em 2025, quando foram contabilizadas 14.891 infecções e 29 mortes em 14 países. No Brasil, o primeiro caso deste ano foi confirmado na semana passada. Um bebê de 6 meses, na cidade de São Paulo, contraiu a doença durante uma viagem à Bolívia. Apesar disso, o país ainda não corre risco de perder o certificado de área livre, já que não há transmissão sustentada do vírus dentro do território nacional. Em 2025, foram confirmados 38 casos. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção. O calendário do SUS prevê 2 doses. A primeira aos 12 meses com a tríplice viral e a segunda aos 15 meses com a tetraviral. No ano passado, 92,5% dos bebês receberam a primeira dose no Brasil, mas apenas 77,9% completaram o esquema vacinal na idade recomendada. A orientação é que todas as pessoas de até 59 anos, sem comprovação das 2 doses, procurem se vacinar. Outro ponto de atenção são as viagens internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, eventos de grande porte, como a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, que são países que enfrentam um aumento de casos, podem contribuir para a disseminação do vírus. Por essa razão, a Anvisa já começou a divulgar alertas em aeroportos e portos para reforçar a importância da vacinação antes de viajar. Consumidores que estão com dívidas em atraso com bancos e instituições financeiras têm uma nova oportunidade para regularizar a situação. O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira segue aberto até o dia 31 de março, com condições especiais para quem quer quitar os débitos. A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos e oferece vantagens como alongamentos de prazos, redução de taxas de juros, mudança nas condições de pagamento e até migração para modalidades de crédito mais baratas. Durante o mutirão, é possível negociar dívidas em atraso de cartões de crédito, cheque especial, crédito consignado e outros tipos de empréstimos contratados com bancos ou instituições financeiras. As regras e condições de renegociação são definidas por cada instituição de acordo com suas políticas de crédito. Não podem ser incluídas na campanha dívidas que tenham bens como garantia, como veículos, motocicletas ou imóveis, além de débitos que já estejam prescritos. A negociação pode ser feita diretamente pelos canais oficiais da instituição credora ou pelo portal consumidor.gov.br, que exige acesso por meio de uma conta gov.br com nível prata ou ouro. Na hora da negociação, o consumidor deve informar qual dívida deseja quitar e solicitar as condições oferecidas pela
pela instituição. Caso concorde com a proposta, um acordo é firmado. Não estiver de acordo, também é possível apresentar contrapropostas até chegar a uma condição que caiba no orçamento. Para quem quer verificar se possui dívidas em aberto, uma das opções é acessar o Registrato, sistema do Banco Central do Brasil, que permite consultar o relatório de empréstimos e financiamentos com a lista de débitos registrados em nome do consumidor junto a instituições financeiras. E o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026 começa já na próxima segunda-feira, dia 23 de março. A entrega deve ser feita até o dia 29 de maio. Devem apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os contribuintes que moram no Brasil e receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025. Também estão obrigadas a declarar as pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil. A obrigatoriedade inclui ainda investidores que realizaram operações de venda em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e operações semelhantes com soma acima de R$ 40 mil ou que tiveram ganhos líquidos sujeitos à tributação. No caso da atividade rural, devem prestar contas ao fisco os contribuintes que tiveram receita bruta superior a R$ 177.920 no ano passado. A declaração deve ser feita exclusivamente pelos canais disponibilizados pela Receita Federal. Entre eles estão o programa gerador da declaração, que pode ser baixado no site do órgão, e o serviço Meu Imposto de Renda, disponível tanto no portal da Receita quanto no aplicativo para celulares e tablets. E o governo do estado está oferecendo 1.000 vagas de graça em cursos profissionalizantes para mulheres em diferentes municípios do Rio de Janeiro. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Mulher do Rio, em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica, e faz parte do programa Vamos Juntas. O objetivo do programa é promover a autonomia econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas acolhidas nos centros especializados de atendimento à mulher, que fazem parte da rede de proteção às vítimas de violência. As capacitações serão oferecidas em 46 municípios do estado, além de 4 unidades prisionais. Para o primeiro semestre, estão sendo disponibilizadas 540 vagas exclusivas para mulheres a partir de 16 anos. Já no segundo semestre, serão oferecidas mais 460 vagas, completando 1.000 oportunidades ao longo do ano. Para garantir a permanência das alunas durante o curso, o programa também oferece auxílio transporte, alimentação e material didático. O processo para participar começa com o acolhimento na rede de proteção. As inscrições para o primeiro ciclo vão até o dia 20 de março e devem ser feitas em unidades do CEAM ou do CRAS. As aulas estão previstas para começar no dia 6 de abril e os cursos têm duração média de 2 meses. As capacitações priorizam áreas com alta empregabilidade, como recepção, assistência escolar e cuidados com crianças e idosos. Entre os cursos oferecidos estão recepcionista, cuidador infantil, cuidador de idoso, assistente de contabilidade, assistente de logística, assistente escolar, Libras, agente de apoio à inclusão escolar, assistente de recursos humanos, operadora de computador e organização de eventos. As aulas acontecerão em cidades como Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Resende, entre outros municípios do estado. Para quem não conseguir participar da primeira etapa, o programa já definiu o calendário do segundo ciclo. As inscrições acontecerão entre os dias 1º e 19 de junho, também nas unidades do CEAM ou do CRAS. Mais informações sobre cursos e unidades participantes podem ser consultadas no site da Secretaria de Estado da Mulher. E a Polícia Civil do Rio realizou na segunda-feira mais uma fase de uma operação contra um esquema criminoso que usava celulares roubados para aplicar fraudes bancárias. A investigação aponta que aparelhos vendidos no mercado popular da Uruguaiana eram usados para acessar contas das vítimas e fazer transferências ilegais. Policiais civis do estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, cumprem mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. As ações acontecem no centro do Rio de Janeiro e em bairros da Zona Norte. Mandados também são cumpridos nos municípios de São João de Meriti e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense.
De acordo com as investigações, criminosos compravam celulares roubados ou furtados e conseguiam desbloquear os aparelhos para acessar aplicativos bancários das vítimas. A partir disso, eram feitas transferências de dinheiro para contas abertas com documentos falsos ou em nome de pessoas em situação de vulnerabilidade social, usadas como laranjas. Depois, os valores eram sacados em dinheiro para dificultar o rastreamento das transações. Vale destacar que as investigações começaram em maio de 2025, quando 16 pessoas foram presas e mais de 200 celulares foram apreendidos. A análise desses aparelhos ajudou a identificar o funcionamento do esquema de fraudes bancárias que deu origem à nova fase da operação. A ofensiva faz parte da Operação Rastreio, considerada a maior iniciativa do Estado no combate à cadeia criminosa ligada ao roubo e à receptação de celulares. Desde o início das ações, mais de 13.300 aparelhos já foram recuperados. Destes, cerca de 6.000 foram devolvidos aos verdadeiros donos. Além disso, mais de 850 criminosos já foram presos durante a operação. Mais de 5.000 consumidores conseguiram renegociar dívidas durante o mutirão Dívida Zero RJ, realizado entre os dias 9 e 13 de março, em 20 polos de atendimento espalhados por todas as regiões do estado do Rio. Ao todo, mais de 14 milhões de reais em débitos foram renegociados. A iniciativa reuniu mais de 30 empresas, entre bancos, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birôs de crédito. O objetivo foi aproximar consumidores e credores para facilitar acordos e ajudar pessoas endividadas a reorganizar o orçamento e recuperar o equilíbrio financeiro. De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, o resultado do mutirão demonstrou a importância da ação para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Segundo ele, a procura superou as expectativas e mostrou que há grande demanda da população por oportunidade de renegociar dívidas. O secretário destacou ainda que reunir empresas de diferentes setores ajudou a criar um ambiente favorável para acordos justos, permitindo que milhares de consumidores voltassem a organizar a vida financeira. Vale lembrar que no ano passado, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e o Procon RJ realizaram 3 mutirões de renegociação de dívidas, 2 deles em âmbito estadual. Ao todo, cerca de 6.000 consumidores foram atendidos e aproximadamente 40 milhões de reais em débitos foram renegociados. Durante o mutirão Dívida Zero RJ, as negociações foram acompanhadas por técnicos dos órgãos de defesa do consumidor para garantir orientação, segurança e transparência durante todo o processo. O objetivo da ação foi ampliar o acesso da população à renegociação de débitos e oferecer uma nova oportunidade para quem deseja reorganizar as finanças e recuperar o crédito no mercado. E pouco mais da metade das indústrias brasileiras pretende investir em 2026. O número representa uma queda em relação ao ano passado e reflete um cenário econômico desafiador. Confira. Um total de 56% dos empresários industriais planejam realizar investimentos em 2026, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria. O índice é inferior ao registrado em 2025, quando 72% das empresas do setor fizeram aporte. De acordo com o levantamento Investimentos na Indústria 2025-2026, entre as empresas que pretendem investir neste ano, 72% devem dar continuidade a projetos já em andamento, enquanto 31% planejam iniciar novas iniciativas. Por outro lado, 23% dos industriais afirmam que não pretendem investir em 2026. Entre eles, 38% disseram ter adiado ou cancelado projetos que estavam em curso. Entre os principais objetivos das empresas que vão investir, 48% pretendem melhorar processos produtivos e 34% querem ampliar a capacidade de produção. A pesquisa também aponta que a dificuldade de acesso ao crédito segue como um dos principais desafios. Por isso, 62% das empresas devem financiar os investimentos com recursos próprios. Apenas 28% pretendem recorrer a bancos ou instituições financeiras, enquanto 11% ainda não definiram a origem dos recursos. No recorte de mercado, a maioria dos investimentos será voltada para o Brasil. Cerca de 67% das empresas têm foco principal ou exclusivo no mercado interno. Outras 24% pretendem atuar tanto no mercado interno quanto no mercado externo e apenas 4%
priorizam o mercado internacional. As incertezas econômicas foram o principal obstáculo para os investimentos no ano passado, apontadas por 63% das empresas. Também pesaram fatores como quedas de receitas, incertezas no setor, expectativa de baixa demanda e problemas tributários. Mesmo com os desafios, o caixa das empresas segue como principal fonte de financiamento. No ano passado, 62% das indústrias utilizaram recursos próprios, enquanto bancos privados e de desenvolvimento tiveram participação menor no financiamento dos investimentos. O uso das canetas emagrecedoras tem ganhado cada vez mais espaço nas redes sociais e também em clínicas de estética, mas a manipulação irregular desses medicamentos acende um alerta das autoridades de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio explica que a produção em lote por farmácias ou clínicas é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pode colocar pacientes em risco. Nos últimos anos, a busca por medicamentos utilizados no tratamento da obesidade cresceu, impulsionada principalmente pela divulgação nas redes sociais. Com a alta procura, também aumentou a oferta de versões manipuladas, muitas vezes apresentadas como alternativas mais baratas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a manipulação em série desses produtos não é permitida na legislação sanitária. Medicamentos manipulados devem ser preparados de forma individualizada, com base em uma prescrição médica específica para cada paciente. Quando há produção em lote para venda ou distribuição, a prática passa a ser considerada fabricação irregular de medicamento, atividade permitida apenas para indústrias farmacêuticas registradas e autorizadas pela Anvisa. Além da irregularidade na produção, especialistas alertam que o uso desses medicamentos sem controle pode trazer riscos à saúde, principalmente quando se trata de produtos injetáveis. E depois de uso aparecem as complicações no fígado e até em outros órgãos. É o caso recente do alerta da Anvisa que suplemento com cúrcuma já mostrou ter potencial tóxico ao fígado. Segundo a Vigilância Sanitária, algumas das substâncias presentes nesses medicamentos são produzidas por processos biotecnológicos complexos, que exigem controle rigoroso de qualidade e segurança. Quando essas substâncias são manipuladas sem seguir os padrões adequados, o paciente pode receber uma dose incorreta ou até um produto sem eficácia terapêutica. A gente tem que sempre lembrar que algumas pessoas podem não ter nenhum problema, mas outras pessoas podem ter algum tipo de problema se usado em doses altas. Essas pessoas, principalmente gestantes, pessoas que têm alguma doença hepática prévia, pessoas que usam algum tipo de medicação anticoagulante. Outro risco é a falta de garantia sobre a origem e qualidade das matérias-primas utilizadas. Medicamentos injetáveis precisam seguir padrões rigorosos de esterilidade e qualquer falha nesse processo pode provocar infecções ou inflamações graves. A orientação das autoridades de saúde é que o uso desses medicamentos ocorra apenas com prescrição médica e acompanhamento profissional e que os pacientes evitem produtos oferecidos em redes sociais ou em locais sem autorização sanitária. Antes de iniciar qualquer tratamento, o paciente precisa passar por uma avaliação médica e garantir que o medicamento utilizado seja regularizado e adquirido em local confiável. Março é o mês internacional das mulheres, período marcado por ações de conscientização sobre igualdade de gênero e combate à violência. E diante dos dados preocupantes divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a campanha Não Fique Calado alerta para o aumento das agressões contra mulheres em dias de partidas de futebol masculino. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em dias de jogo de futebol masculino, a violência contra a mulher pode aumentar mais de 23% nas grandes capitais. Diante dessa realidade, a Universidade Estácio lançou a campanha Não Fique Calado. A iniciativa inclui um site com informações sobre como identificar violência doméstica e orientações sobre como denunciar. A plataforma inclui serviços gratuitos oferecidos pela instituição, como orientação jurídica nos núcleos de práticas jurídicas e atendimento psicológico nos serviços escolas, com atendimentos realizados por alunos e supervisionados por profissionais.
A campanha também busca envolver toda a sociedade no debate. Além de orientar mulheres sobre como buscar ajuda, o movimento convida os homens a participarem da discussão e atuarem no combate à violência de gênero, com uma versão preparada especialmente para o público masculino, com informações e orientações sobre como os homens podem atuar como aliados na proteção das mulheres. No site da campanha, o público encontra cartilhas educativas e conteúdos produzidos por estudantes, que explicam os diferentes tipos de violência e os caminhos para pedir ajuda. É muito importante que as pessoas não se calem, ajudem a denunciar, mas também aprendam seus direitos e saibam como se colocar numa situação como essa. Além do ambiente digital, a campanha também está sendo divulgada em telas de mídia instaladas em elevadores de condomínios residenciais e comerciais, ampliando o alcance da mensagem. Em Petrópolis, a Estácio também oferece atendimento e orientação à comunidade no campus localizado no bairro Bingen. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis carrega 183 anos de tradição e herança. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta.
E a gente fala agora das comemorações pelo aniversário de Petrópolis que aconteceram essa semana. A missa em ação de graças pelos 183 anos de Petrópolis foi celebrada na manhã de segunda-feira na Catedral São Pedro de Alcântara, no centro da cidade. A cerimônia religiosa abriu a programação oficial de aniversário da cidade imperial e reuniu fiéis, moradores e autoridades. A celebração é uma das tradições do aniversário da cidade e marca um momento de fé e agradecimento pela história de Petrópolis. A missa foi celebrada pelo bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portela Amado, e contou com a presença de vereadores, secretários de governo e também do prefeito Ingo Rames. Mas eu sei que muitas crianças vieram a Petrópolis. Muitas delas não têm o carinho que aqueles têm, mas a gente deve isso às novas gerações. E uma coisa é certa, se Deus trouxe Petrópolis até hoje, 183 anos, vai trazer muito mais do que toda a cidade no coração de Deus. Por isso, Petropolitano de nascimento de coração faz diferença. São 183 anos de história, é a terceira data que eu passo aqui como na função de prefeito, então é um orgulho enorme estarmos aqui hoje. Então, como o bispo bem mencionou, a cidade seja sempre abençoada, que Deus possa nos proteger sempre, essa cidade de muita fé, de muita resiliência, de muita força, e a gente pede sempre a Deus que possa nos proteger cada vez mais. Durante a missa, os participantes recordaram a trajetória do município e a importância das tradições que fazem parte da identidade petropolitana. Parabéns à nossa cidade, a nossa casa é nosso presente de Deus. E que cada um é demais. As intenções que trouxe a missa, saiba que esse Deus que nos ama tanto, que nos colocou juntos, esse Deus nos abençoa, nos protege. A missa marcou ainda o início das homenagens que fazem parte da programação oficial do aniversário. Além da missa, o aniversário de Petrópolis foi marcado também por homenagens a figuras históricas, como o Major Júlio Frederico Keller, Dom Pedro II e Santos Dumont. E nós estivemos nessas celebrações realizadas na manhã de segunda-feira. As homenagens começaram logo após a missa de celebração do aniversário de Petrópolis. Por volta das 10h30 da manhã, o Major Júlio Frederico Keller foi homenageado na Praça Princesa Isabel, ao lado da Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico. Keller foi uma figura importante para o Brasil, especialmente para a cidade de Petrópolis. Um dos principais, se não o principal personagem para a nossa cidade ter sido construído e chegar a ser o que é hoje, essa cidade tão maravilhosa, com toda a sua arquitetura, e Keller foi quem deu o pontapé inicial para que tudo isso acontecesse. Então essa é uma homenagem mais do que justa, que todos nós temos esse agradecimento. Keller teve papel crucial na colonização não só de Petrópolis, mas também da região serrana do Rio de Janeiro. Ele foi nomeado por Dom Pedro II como administrador da criação da colônia de Petrópolis, e por isso foi o responsável por planejar a urbanização da cidade, organizar lotes para os colonos e supervisionar a construção de edificações e das primeiras vias de Petrópolis. Todo o trabalho de topografia realizado por Frederico Keller foi o que deu início ao traçado urbano original de Petrópolis. A gente nunca pode esquecer da história, né, da participação de Keller. Nosso município, como você disse, planejou toda a cidade. E apesar disso, até hoje nós não temos nossos bairros definidos, temos distritos, e agora após muito estudo, muito participação também da história, 29 de junho, várias entidades, nós conseguimos definir agora os bairros do nosso município. Posteriormente, Dom Pedro II foi homenageado na própria Praça Dom Pedro. No local, aconteceu o tradicional corte do bolo de aniversário de Petrópolis. O momento foi marcado por muita festa por parte dos petropolitanos. O prefeito Ingo Rames, que prestou as homenagens tanto para Keller quanto para Dom Pedro, destacou a segurança da cidade de Petrópolis. Então a gente está aqui feliz comemorando a data de hoje. Como nós mencionamos aqui agora há pouco, a gente tem o privilégio de poder andar com o celular na rua no dia de hoje, realmente é fato, a gente precisa comemorar.
Os 183 anos de Petrópolis reforçam um papel fundamental como cidade imperial na história do Brasil. O imperador Dom Pedro II fundou Petrópolis para ser o refúgio de verão, buscando um clima mais ameno do que o do Rio de Janeiro. Outra figura de extrema relevância não só para Petrópolis, mas para o mundo, o aviador Santos Dumont, também foi homenageado por representantes da prefeitura. Na manhã desta segunda-feira, dia 16 de março, o executivo iniciou a celebração dos 120 anos do primeiro voo do 14 bis, avião construído por Santos Dumont. Digamos assim, com a notoriedade de Santos Dumont no mundo, ele escolhe em visitar Petrópolis por influência da princesa Isabel, que já estava no exílio, em 1914, e constrói essa casa em 18. Então vamos pensar que dentro da importância dele para o mundo, ele poderia escolher qualquer lugar para construir a casa, mas ele escolhe Petrópolis. Além disso, a casa de Santos Dumont, chamada de A Encantada, não tem cozinha. Isso porque, de acordo com o diretor do local, Cláudio Gomide, desde 1914, ele frequentava Petrópolis e se acostumou com o serviço de restaurante de um hotel, onde hoje funciona a Universidade Católica de Petrópolis. Ele pegava o telefone, ligava para o hotel e o hotel mandava aqui para ele. Então a gente brinca de que era a primeira iniciativa de um delivery. Ele tem a mesa de refeição, o restaurante trazia, servia a ele a francesa. Então é uma coisa muito excêntrica para uma época, mas que é muito significativa nos dias de hoje. E dando continuidade à programação pelo aniversário de Petrópolis, a eleição da realeza da Banfest 2026 movimentou o Palácio de Cristal na tarde de segunda. O concurso escolheu a rainha e as duas princesas que vão representar a tradicional festa do colono alemão, uma das principais celebrações culturais da cidade. As candidatas participaram de um desfile e foram avaliadas por uma banca de jurados em critérios como beleza, simpatia, elegância, traje típico e conhecimentos sobre a cultura germânica. A escolha da realeza é uma tradição da Bauerfest e marca o início dos preparativos para a festa, que movimenta a cidade todos os anos. A realeza eleita terá a missão de representar a Bauerfest ao longo do ano, participando de eventos e ações de divulgação da festa, que é uma das mais importantes do calendário cultural da cidade. Depois do desfile e da avaliação dos jurados, o resultado foi anunciado no palco do Palácio de Cristal. Anne Bauer, de 32 anos, foi eleita rainha da Bauerfest 2026, seguida por Lívia Ezequiel, de 19 anos, que conquistou o título de primeira princesa, e Tainá Matos, de 31 anos, que foi escolhida como segunda princesa. As três agora assumem o papel de embaixadoras da tradição alemã em Petrópolis. Eu acho que assim, o mínimo que dá para trazer é realmente muita emoção, porque esse é meu 4º ano tentando. Eu já tentei várias vezes e eu não tinha ficado sequer nas finalistas anteriormente. E aí é a primeira vez que eu pego o pódio, não apenas pegar o pódio, mas como rainha. Então é algo que é inenarrável, é uma sensação muito difícil de explicar, mas é uma emoção muito grande, é um orgulho. A primeira princesa da Bauerfest, Lívia Ezequiel, conta que ficou surpresa com o resultado do concurso. Segundo ela, tudo aconteceu muito rápido e a emoção foi ainda maior ao ser a primeira a ter o nome anunciado no palco. Eu já participo da Bauer em outras coisas, né, sem ser da realeza, há muitos anos, porque tem a ver com a minha família, sou descendente, a gente tem toda uma história por trás disso. Agora, fazer parte da realeza não passava na minha cabeça. Eu me inscrevi ano passado no concurso, participei, fiquei entre as finalistas, e aí esse ano eu venho e ganho como primeira princesa. É muito emocionante, eu tô muito feliz, de verdade. Já a segunda princesa da Bauerfest, Tainá Matos, destaca a importância de honrar e representar a trajetória germânica, que é tão presente na história de Petrópolis. Olha, foi muito emocionante, é a primeira vez que eu estou participando do concurso de realeza e é uma honra estar aqui à frente, né, como segunda princesa, representando toda a trajetória germânica
e essa cultura linda que é tão viva em nossa cidade. A Bauerfest celebra as tradições dos colonos alemães que ajudaram a construir a história de Petrópolis. A festa reúne música, dança folclórica, gastronomia típica e atrai milhares de visitantes todos os anos para a cidade imperial. E a expectativa para a edição deste ano é atrair ainda mais turistas. Tivemos um público recorde ano passado, com mais de 500 mil visitantes. A expectativa é que nós possamos com certeza ultrapassar esse público nesse ano, visto que nós já começamos a programar a Bauerfest com muita antecedência. As reuniões sobre a festa, com todos os envolvidos, já começaram desde janeiro, final de janeiro. Então nós temos uma expectativa muito grande para isso. Com a realeza definida, cresce a expectativa para mais uma edição da Bauerfest em Petrópolis. E para a rainha eleita, o momento marca o início de uma experiência que promete ser especial. A realeza que foi eleita, as meninas são lindas, elas falam muito bem, elas estão muito preparadas, os grupos de dança estão o ano inteiro treinando, então os grupos vão estar presentes. A gente vai poder trazer essa alegria do palco, essa alegria da festa para todo mundo que estiver presente. Então eu tenho certeza que a festa da Bauerfest 2026 vai ser algo inexplicável, vai ser imensa. E a gente fala mais um pouquinho sobre o aniversário de Petrópolis, comemorado na última segunda-feira. Petrópolis, a cidade de Pedro, é conhecida pelas tradições centenárias que são costuradas nas memórias vivas do cotidiano do petropolitano, como, por exemplo, a Feira Livre do Centro, considerada um patrimônio imaterial histórico-cultural que surgiu há cerca de 109 anos, quando Petrópolis completava 74 anos, reforçando que o território foi construído por muitas mãos, principalmente pela classe trabalhadora e agrícola. A feira foi inaugurada em 17 de fevereiro de 1917 e atualmente conta com 327 barracas que comercializam cerca de 350 toneladas de frutas, legumes e verduras por semana. Dentro dessas montanhas de variedades alimentícias existem histórias e legados passados de geração em geração, garantindo o sustento da família e a vida em comunidade. O senhor José Maria, conhecido como Zé Maria, é um dos feirantes mais antigos. Ele atua no mesmo ponto há cerca de 60 anos. Segundo ele, começou aos 11 anos de idade, pois não tinha dinheiro para continuar estudando, e viu na feira como uma oportunidade de auxiliar nas finanças em casa. Seu Zé Maria, conta um pouquinho pra gente aqui como é que você começou essa sua trajetória aqui na Feira Livre de Petrópolis. Aí, eu comecei ajudando aí o meu pai, né, assim que eu terminei, porque meu pai também era... Nós viemos de Minas, família pobre, né? Já viu, né? Meu pai também, coitado, era analfabeto. Era uma pessoa decente, mas ele preferia catar lenha no mato o dia inteiro do que ir para a escola fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, entendeu? O trabalho tem suas dificuldades e prazeres. Para Zé Maria, lidar com o público é um dos melhores momentos, pois sempre aprende algo e também ensina. Ele normalmente vende abóboras, cebolas e batatas, entre outros legumes. E estou na feira até hoje com muito gosto. Isso aqui é muito bom. A feira é muito bom, entendeu? Você lida com o público. Com o público você aprende muita coisa também. Nessa vida a gente nasce e morre aprendendo, não é verdade? Assim como Zé Maria, Dona Vera Lúcia também é uma das mais antigas, atuando há cerca de 60 anos na feira. Ela começou aos 12 anos e deu continuidade de forma hereditária, pois o pai era feirante. Eu comecei minha trajetória aos 12 anos, lá na Floriano Peixoto. Porque quem faz o lugar é você, né? Então a gente foi criado vendendo e não tive problema, sempre bem sucedida, graças a Deus. A tradição e o legado da família se perpetuam entre as gerações. Segundo Dona Vera, os netos também trabalham na feira. Eles já fazem gostando, né? Meu neto está com 27 anos. Ele começou aos 16, estava na adolescência, e a minha neta começou também agora aos 16. E eles gostam muito. Bom demais, porque é família, né? A família unida é outra história, né? Nesse contexto social, em meio a tantas mudanças da contemporaneidade que passam a ideia de dinamismo, tudo muito acelerado e de fácil consumo, a feira vem contra essa vertente. Enquanto muitos jovens buscam supermercados, os mais velhos continuam indo tradicionalmente à feira às terças e sábados. São produtos de primeira linha. Eu gosto muito de comprar aqui as verduras e legumes.
E não é de hoje que eu faço essas compras. E também os feirantes são de parabéns pela qualidade que eles nos oferecem aqui dentro. A feira é sinônimo de alimentos frescos com qualidade e preços justos. Outro diferencial da Feira Petropolitana é o tradicional pastel. É muito difícil estar aqui e não comer um pastelzinho com caldo de cana após as compras. A barraca de pastel do Seu Zé, gerenciada pelo Edson, afirma essa tradição. Há cerca de 62 anos, a barraca vende pastéis tradicionais para os clientes. Isso aqui surgiu em 1962, quando o seu José, que era o meu pai, montou esse trailer aqui, né? E começou a vender o pastel aí com a carisma dele, né? Foi agregando o povo, né? Depois ele partiu, já tem 8 anos, e nós estamos aí batalhando. Observando essas histórias que fazem perpetuar uma tradição centenária, é possível entender que Petrópolis, a cidade imperial, é construída por mãos simples, de um povo que carrega trabalho e muita garra. Agora a gente troca de assunto porque, em meio ao alto custo da gasolina em Petrópolis, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, vem realizando fiscalizações nos postos de combustíveis da cidade. De acordo com o coordenador do PROCON Petrópolis, Fafá Badia, o órgão está coletando dados sobre os preços junto aos postos. As 2 primeiras semanas de março em Petrópolis foram marcadas pelo aumento do preço máximo de revenda da gasolina, tanto a aditivada quanto a comum. No caso da aditivada, no intervalo de uma semana, foi registrado um aumento de 10 centavos, visto que na primeira semana o preço máximo de revenda da gasolina aditivada estava R$ 6,99 e na segunda semana o valor chegou a R$ 7,09. De acordo com o coordenador do PROCON Petrópolis, Fafá Badia, a unidade móvel do órgão tem realizado fiscalizações nos postos de gasolina da cidade. Nós estamos colhendo dados junto aos postos, principalmente as notas fiscais de compra dos combustíveis. Não é justo e não é legal, confronta inclusive o que diz o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, reajustar sem ter pago mais caro. Segundo Fafá Badia, se as distribuidoras não repassaram o aumento para o comerciante em decorrência do conflito do Oriente Médio, o aumento do preço não pode ocorrer. Estamos nesse trabalho de fiscalização e também apurando denúncias de postos que não estão servindo a gasolina, esperando por esse reajuste. Nesta semana, o governo federal anunciou um conjunto de medidas que têm sido tomadas com o objetivo de fiscalizar os preços dos combustíveis em todo o país, diante de indícios de aumentos considerados abusivos. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, lidera uma força-tarefa envolvendo mais de 100 PROCONs municipais e estaduais. As ações visam garantir transparência na formação de preços e proteger o consumidor de um cenário de instabilidade internacional, neste caso, o conflito no Oriente Médio. Segundo o governo federal, 669 postos de combustíveis já foram fiscalizados em 16 estados, além de 64 distribuidoras e ao menos uma refinaria. Em Petrópolis, ao contrário da gasolina aditivada, a comum manteve valores muito próximos da primeira semana para a segunda, em relação ao preço máximo de revenda, que não registrou aumento, sendo R$ 6,89. O valor médio na segunda semana foi de R$ 6,84, apenas 2 centavos a mais que no período anterior. E por 8 votos contra e 12 a favor, o projeto de lei do Executivo de Nova Friburgo para alterar o texto do artigo 44 da Lei Orgânica, que dispõe sobre a possibilidade de doação de imóvel para entidades filantrópicas com serviços prestados ao município, foi rejeitado pela Câmara de Vereadores. Na prática, essa mudança aceleraria a doação de terrenos para moradias populares no território. Vamos conferir agora por que os vereadores rejeitaram essa proposta. Os votos contrários alegaram não acreditar na proposta e reforçaram que o projeto deixa brechas para eliminar a ação do Legislativo no processo. Apesar das interpretações, vereadores de oposição como Maiara Felício e Cláudio Damião votaram a favor, ressaltando a importância do projeto para a população que vive em locais de risco na região, cerca de 254 áreas, segundo a última atualização da Defesa Civil. De acordo com Maiara, a alteração era benéfica
benéfica para que o município fosse considerado regular para receber projetos como Minha Casa Minha Vida em toda a cidade. Porém, a rejeição inviabilizou essa possibilidade. Eu ouvi em audiência pública nessa casa frases extremamente preconceituosas, dizendo que pessoas que moram em conjunto habitacional são pessoas que não trabalham, são pessoas que... E é isso que está fazendo com que isso tudo vire uma grande polêmica na cidade. Tem gente que não quer que o conjunto vá para lá, que a gente está nem isso a gente está debatendo aqui hoje. Na última quinta-feira, a Câmara Municipal de Friburgo discutiu em uma sessão ordinária um projeto de lei enviado pela Prefeitura para que fossem alteradas e corrigidas algumas partes da emenda número 524, que incluiu no texto a possibilidade de doação de imóvel para entidades filantrópicas com serviços prestados ao município. No documento proposto, o Executivo salientou que a forma como o texto atual está dificulta a validação da cidade em relação a recursos federais e estaduais ligados à construção de moradias para a população. Os vereadores contrários ao texto ressaltaram que existe uma brecha que limita a participação legislativa na escolha dos terrenos em outras partes. A declaração do parlamentar Marcos Marins, que também é oposição, sintetiza o entendimento dos que votaram negativamente. É uma mudança na lei orgânica do município de Nova Friburgo, que passa a retirar a força desse parlamento, que suprime parte dos nossos direitos enquanto vereadores e faz com que o prefeito doe, na boa ou não intenção, na boa ou não fé dele, o terreno que ele quiser do patrimônio público de Nova Friburgo para o projeto que ele quiser. Isso está claro na mudança da lei orgânica. Então, de fato, hoje aqui não está sendo votado a doação do terreno da Via Expressa. É verdade. É pior do que isso. Hoje aqui está sendo votado a doação do nosso poder da Câmara Legislativa. Marcos Marins ressaltou que o texto alterava pontos importantes da lei orgânica e poderia abrir brechas para decisões envolvendo o patrimônio público com menos controle e fiscalização. Em contrapartida, o prefeito Johnny Maicon esclareceu que, na verdade, o que o projeto fazia de forma simples era corrigir e ajustar a lei alterada em 2024. Os bens imóveis do município não podem ser objetos de doação nem de utilização gratuita por terceiros. O que está dizendo inicialmente? Os bens imóveis de Nova Friburgo não podem ser doados. As propriedades do município não podem ser doadas, salvo algumas exceções. Hoje, o que diz a lei orgânica? Que o município, na verdade, existe várias interpretações possíveis, porque o texto está desorganizado, depois da alteração que foi feita pela Câmara em 2024. Então, nosso objetivo foi organizar, por isso que a gente está dividido em 3 incisos, para não gerar qualquer tipo de dúvida e segurança jurídica para todos. Segundo o vereador Cláudio Damião, o texto é exatamente o mesmo. Agora, a gente está discutindo algo tão banal. O texto que está na lei, ele só foi diluído em 3 incisos. É a mesma coisa, nós não estamos discutindo nada diferente. Eu queria entender por que fizeram disso um cavalo de batalha. Estão manipulando as pessoas. E uma loja de beleza e cosméticos bem na rua Visconde do Bom Retiro, no centro da cidade de Petrópolis, foi furtada na madrugada da última terça-feira. A proprietária foi informada pela Polícia Militar de que a vitrine do estabelecimento havia sido quebrada e que o local havia sido invadido. De acordo com policiais militares do 26º Batalhão, o caso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada, em um estabelecimento localizado na rua Visconde do Bom Retiro, via que dá acesso à Rua Teresa. Os agentes informaram a proprietária que, pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível ver uma mulher quebrando a vidraça da loja e, logo depois, outras pessoas entraram no local para cometer o crime. Entraram no nosso estabelecimento, roubaram televisão, roubaram cabelo, roubaram diversas coisas no meu estabelecimento. Então, assim, eu quero pedir a compreensão, né, dos clientes, né, que essa semana a gente está meio assim,
Vamos correr atrás do prejuízo. Após o crime, os envolvidos fugiram do local. De acordo com a polícia, 2 indivíduos já foram identificados. Em sede policial, a vítima foi orientada a fazer a conferência do estoque e retornar à delegacia para completar as informações sobre o prejuízo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Vale destacar que outros furtos a estabelecimentos comerciais também foram registrados na região. Na última semana, por exemplo, um homem chegou a ser preso após tentar arrombar uma loja na Rua Teresa, no Alto da Serra. A polícia investiga se os crimes têm ligação e segue em busca dos criminosos. E o nosso Jornal de Sábado fica por aqui, mas segunda-feira estou de volta ao vivo, viu? Às 7h30 da manhã e é claro, eu espero você. Tchau, bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.